Boa noite, pessoal. Obrigado aqui pelo convite, professora Marta, obrigado pelo convite. Sou Felipe Barcelos e Silva. Eu sou pesquisador na área de clima, mobilidade e cidades no IEMA, que é o Instituto de Energia e Meio Ambiente, é uma organização sem fins lucrativos, um instituto de pesquisa que faz parte do Observatório do Clima, produzindo dados, conhecimento e com o objetivo de qualificar políticas públicas no sentido que os sistemas de transporte e energia assegurem o uso sustentável de recursos naturais, né? Então, o clima, as emissões de gás de efeito estufa estão bastante nesse contexto. Então, eu vou mostrar um pouquinho do que tem a ver essa coisa da crise climática. Eu estava até lendo o jornal ali que o Tupinambá trouxe, fala um pouco da crise climática, então trazer um pouco desse contexto, não exatamente na Nova Raposo, mas no contexto da cidade de São Paulo, da região metropolitana como um todo, porque o transporte é um dos principais emissores de gás de efeito estufa e que causa esses problemas que nós estamos vivendo hoje. Deixa eu ver se eu consigo usar aqui. Vamos lá. Aqui, acho que todo mundo está só mostrando como a crise climática tem aparecido no nosso dia a dia, né? Os meios de comunicação são onde a gente percebe isso, mas, claro, percebe também no nosso dia a dia, né? Nas chuvas, calor e essas coisas todas. Só para contextualizar, o efeito estufa, claro, ele funciona como se fosse um cobertor da Terra, né? E esse cobertor ele é benéfico para a Terra, porque ele mantém a temperatura a níveis estáveis para a vida como ela é hoje. E os gases de efeito estufa é como se fosse ali o enchimento desse cobertor. Então, como está hoje, é o que acredita que seja o ideal para a vida, né, como ela é hoje. E se a gente vai enchendo esse cobertor cada vez mais, que seriam os gases de efeito estufa, ele vai retendo cada vez mais calor na atmosfera, né, e causa as mudanças climáticas. Então a gente vê aqui, primeiro esse gráfico aqui, essa ilustração do efeito estufa. Então são os raios solares que entram aqui na atmosfera terrestre e o efeito estufa fazem com que parte desses raios fique aqui, o calor, né? E os cientistas veem hoje correlação entre o CO2, principal gás de efeito estufa, mas tem outros como o metano, o N2O, e a temperatura do planeta. Então tem percebido que a emissão de gás de efeito estufa, principalmente o CO2, tem aumentado e tem se observado o aumento da temperatura do planeta. Então vamos lá. Vai ser importante aqui na apresentação e depois cair na parte de transportes, que é o que a gente está discutindo aqui, né? Os setores onde que existem emissões de gás de efeito estufa e que então tem impactos nas mudanças climáticas. O setor de mudanças da terra e florestas, que é principalmente o desmatamento, né, aqui no Brasil. O setor de agropecuária, que principalmente o arroto dos bovinos, mas também a produção de arroz, uso de fertilizantes, tudo isso emite gás de efeito estufa. Processos industriais e uso de produtos, como a produção de aço, produção de cimento. Resíduos, né? O resíduo, quando ele está ali no aterro sanitário, por exemplo, ele vai emitir metano, parte do processo de decomposição. E o setor de energia, que aí os principais emissores vêm do consumo de combustíveis fósseis, principalmente para a geração de eletricidade, mas no Brasil especificamente, para a gente ter um perfil bastante renovável da nossa matriz elétrica, os transportes, o consumo de diesel e gasolina é o que emite mais dentro deste setor. Então aqui só para a gente começar a fechar para os transportes, por que eles são importantes, né? Isso aqui é um gráfico do mundo inteiro, quais são as atividades, né, os setores que mais emitem. No mundo inteiro o que mais emite é a eletricidade e calor, né, a produção de eletricidade e calor, então a utilização de carvão, gás natural e outros combustíveis fósseis para a geração de eletricidade. No Brasil a gente tem muita hidrelétrica, eólica e solar que também tem problemas, né? Mas em termos de gás de efeito estufa emitem menos. E aí no Brasil um dos mais importantes dentro do setor de energia é o transportes. Mas no mundo inteiro 15% das emissões vêm dos transportes. Então aquelas fotos lá que mostraram no Canadá, em Los Angeles, é o que acarreta isso, né? Entre todos, se o mundo fosse um país só, né, o transporte seria o segundo maior atividade emissora de gás de efeito estufa. E aí vem do consumo de combustíveis fósseis. E o Brasil, quando a gente coloca aqui é só transportes, é um ranking de países mais emissores dentro do setor de transportes. Então a gente vê lá, o Brasil é o quinto país mais emissor, né? Ele também é um país importante quando a gente fala de todos os setores, né? Mas é principalmente pelo desmatamento na Amazônia, no Cerrado. Mas quando a gente olha só o transporte, não é que o Brasil não é importante, ele também é importante. 3% das emissões do mundo inteiro, quando a gente olha só para transporte, são provenientes do Brasil. Claro, aí Estados Unidos e China são os principais emissores, Índia, Rússia e Brasil vem na sequência. Então, os transportes são muito importantes quando a gente olha para a crise climática e como mitigar os gases de efeito estufa. E aí o Brasil ele tem um perfil bem particular, né? Os outros países, na média, a gente percebe que as emissões de energia são a principal fonte de emissões. E aqui no Brasil não, esse gráfico mostra as emissões por setores no Brasil. Pontilhado é todas as emissões do Brasil. O verde são as emissões de mudança de uso da terra, nosso principal problema,
que é o desmatamento. Agropecuária, que é o gráfico em amarelo, também é muito importante no Brasil. Em sequência vem energia. Mas aí que tá, né? A gente diz muito de emissões de não fácil, né? Mas mais diretos, controle e com uma inércia maior para controlar. O desmatamento é um setor que tem uma inércia menor para controlar, porque depende de política pública, vontade e controle do desmatamento, instrumentos que a gente já até tem, né? Se a gente olhar para o passado, ali tem esse pico do gráfico, né? Lá em 2004, 2005, quando as emissões no Brasil eram muito maiores, aí diminuíram bruscamente e estão voltando a aumentar, né? E agora, até com o novo governo, promessas da ministra Marina Silva, do presidente Lula, de controlar isso, espera-se que as emissões do Brasil nessa área diminuam bastante, e aí o setor de energia e de transportes vão ser ainda mais importantes e um desafio para o Brasil cumprir suas metas climáticas, que tem até a ver com acordos globais, né? Aqui, só para fechar de novo em transportes, tem esse gráfico que é como se fosse um rio, né? Aqui na parte esquerda, a gente tem os grandes setores, mudanças da terra, agropecuária, resíduos, energia e processos industriais. E na parte direita, as atividades fins de fato, né? Então a gente pode ver que a pecuária no Brasil é o principal emissor, bastante relacionado com mudanças de uso da terra, então o desmatamento para depois criar boi, depois vai criar soja, então tem esse rito, né, da ocupação da terra no Brasil que a gente precisa controlar. E o transporte, que principalmente está dentro do setor de energia, tanto transporte de passageiros quanto de carga, 50%, mais ou menos, né? São cerca de 10% das emissões do Brasil. E a gente olha isso e fala, transporte em termos climáticos não é tão importante, né? O importante é o desmatamento, é a pecuária. Sim, a pecuária e o desmatamento é muito importante, mas o transporte, quando a gente olha aí para o perfil das cidades, né, para o perfil das grandes aglomerações urbanas, aí o transporte começa a ter mais importância do que o próprio desmatamento, porque o desmatamento está muito concentrado em alguns estados, né, Acre, Rondônia. E quando a gente olha outros estados do país, aí é um gráfico que mostra a porcentagem das emissões de transporte em relação a todas as emissões do estado. O Distrito Federal está aí junto, né? Dos estados e do Distrito Federal. E a linha ali de 10% é a média do Brasil. Então a gente vê que o Distrito Federal é uma região muito pequena, né? Então a principal atividade econômica ali é o transporte, basicamente. Então por isso que quase 50% das emissões do Distrito Federal é transporte, que é uma região bastante urbanizada, contexto totalmente urbano. Mas aí vem São Paulo também, que 30% de todas as emissões do estado de São Paulo, não é da cidade, do estado, são de transporte, Paraná e por aí vai. E a gente vê ali que o Acre, Rondônia, Mato Grosso, Pará, aí o transporte tem uma importância, entre aspas, menor, né? Porque aí é mais o problema do uso da terra. Então, quando a gente começa a olhar porque o Brasil é um país muito grande, quando a gente começa a olhar para determinados lugares, estados, a gente vê que o transporte é um problema ainda maior que o próprio desmatamento, que está localizado na região norte e centro-oeste do Brasil. Vamos lá, aqui é só os dados, depois eu posso compartilhar essa apresentação, os valores absolutos de emissões, né? Por estado, claro, São Paulo, pelo seu tamanho populacional, também pela atividade econômica, é o maior emissor quando a gente fala de transportes no Brasil, né? A maioria das emissões, né, do Brasil, quando a gente fala de transportes, consumo de combustíveis fósseis, gasolina, diesel, querosene de aviação e outros, estão em São Paulo. E aí, quando a gente olha para questões urbanas, né, ainda mais, aí cada vez mais essa pequena parcela do transporte vai vendo que, na verdade, é uma armadilha de dados, né? Porque aqui eu trouxe, só para exemplificar, as capitais, né, do Brasil. De novo, a porcentagem das emissões de transporte em relação a todas as emissões de cada uma dessas capitais. E, de novo, ali a linhazinha verde, que é a média do Brasil. Então, a gente vê que todas as capitais estão muito diferentes da média do Brasil, né? Então, quando a gente olha para o contexto urbano, que é o que a gente está discutindo aqui, o transporte é muito importante quando a gente fala de emissões de gás de efeito estufa, por isso a gente precisa olhar para o transporte para entender como mitigar, reduzir essas emissões. Então, São Paulo, só a capital, né, 65% quase das emissões da cidade de São Paulo são provenientes do uso de transportes, Curitiba, Florianópolis, Vitória e por aí vai. Eu sempre aperto o errado. Aqui, de novo, as emissões absolutas, né, por capital. De novo, São Paulo é muito acima de qualquer outra capital. Rio de Janeiro vem depois, Brasília, mas São Paulo muito acima das outras. E aqui, então, é só para exemplificar isso. Como o Brasil é muito grande, a gente tem várias particularidades, né? Esse mapa mostra cada município do Brasil, qual que são as maiores emissões. A cor é a maior emissão. Então, verde, por exemplo, a gente vê na região norte do Brasil, são as emissões de mudança de uso da terra, o desmatamento. Na parte interior do Brasil, ali o Cerrado, a Caatinga, a agropecuária é muito importante.
importante, mas a gente começa a ver grandes círculos em vermelho, que é principalmente o uso de energia e o transporte, que vão estar nas grandes aglomerações urbanas. O estado de São Paulo, especificamente, é um estado onde a gente vê bastante círculo em vermelho, né? Claramente a gente vê a capital, mas Paulínia também e outras cidades importantes. Uma outra coisa importante também que eu gostaria de trazer é que, além das emissões de gás de efeito estufa, que são quando a gente queima, né, os combustíveis. Seria interessante você dizer qual universo que você atribui a transporte. Sim. Então, aqui transporte é toda a movimentação de veículos, né? Então, tudo que é queima de combustíveis em veículos está nisso que a gente chama de atividade de transporte. Então, queimei diesel no ônibus, está nessas emissões. Queimei gasolina no automóvel, está nessas emissões. E também outros tipos de transportes que são importantes também, mas tem uma porcentagem menor, como queimei querosene de aviação no avião, vai estar nisso de transportes. Então, indiretamente, claro, que é a atividade de transporte, as pessoas querendo se deslocar ou cargas querendo ser deslocadas, mas na prática é a queima de combustíveis que causa essas emissões. Então tem lá o motor, né? Eu queimo o combustível dentro do motor e essa queima causa a emissão de CO2 ali no processo químico. Mas é até um bom gancho, professor, porque além das emissões de CO2, tem também emissões que são provenientes da queima incompleta, que é normal de qualquer queima de um combustível, né? Então, que aí tem, por exemplo, o ozônio, O ozônio, na verdade, ele não é emitido diretamente do escapamento, né? Ele se forma a partir de materiais emitidos no escapamento. O material particulado, que aí sim é emitido, né, a partir do escapamento. O NO2, o SO2, são todos gases que não necessariamente são gases de efeito estufa, ou seja, não tem um problema climático, mas tem um problema ainda mais agudo, que é o problema da saúde, né? Principalmente para pessoas idosas, crianças, que vai ter... Não olhei não, você estava só para olhar para todo mundo que está aqui, não foi intenção. E aí, cada um desses poluentes que vem dessa combustão incompleta, né, dos motores a combustão interna, causam diferentes problemas aí nos aparelhos respiratórios, aparelho neurológico, coração e outros, né? Então, diminuir os gases de efeito estufa, controlar o uso de automóveis, que indiretamente controla o uso de combustíveis e controla a queima de combustíveis, também controla as emissões de materiais danosos à saúde das pessoas. Aqui é um mapa a CETESB, que é o órgão ambiental de São Paulo, né? Ela sabe desse problema e ela tem uma rede de monitoramento da qualidade do ar no estado, né? Então, ela dimensiona essa rede, claro, pela população. Então, esse mapa mostra ali a cor, vermelho um pouco mais escuro, onde tem mais pessoas. Então, ela dimensiona essa rede pela população e também pela presença de atividades poluidoras, como indústria, mas também, principalmente, né, no caso aqui das aglomerações urbanas, região metropolitana de São Paulo, aglomeração de Campinas, Jundiaí, principalmente pela atividade de transportes. E aí, talvez seja pequeno aí, mas aqui na parte esquerda tem o estado de São Paulo, na parte direita tem a região metropolitana de São Paulo, a cor vermelha é a densidade urbana, né? E a CETESB, então, a gente pode ver que tem vários pontinhos azuis, que são as redes de monitoramento que ela controla as emissões. Não as emissões, na verdade, o que está de fato poluído, né? E, inclusive, o próprio Rodízio de São Paulo foi uma iniciativa para tentar controlar a poluição. Hoje a gente até controla também o trânsito e o tráfego com ele, mas lá na sua iniciativa principal foi a CETESB buscando maneiras de reduzir as emissões e, com isso, reduzir a poluição do ar. Hoje já saiu completamente do controle novamente, né? E hoje ela autoriza o corte de 6.600 no Instituto Butantan. Isso. Que seria uma maneira também de controlar, né? 10 mil em São Mateus. Exato. Mas, e aí, esse também é um dado de dados da CETESB, né? Esse é aquele reloginho que a gente vê nas ruas, que mostra é ruim, médio, bom, vem de dados da CETESB, que é basicamente esse dado, né? Que aí mostra aí a concentração de material particulado em Taboão da Serra, acho que era a estação de monitoramento mais próxima ali da região da Raposo, né? Porque ela tem uma sensibilidade, essas estações de monitoramento, né? Então, tem algumas estações que vêm toda uma região maior, um raio maior, né? É o caso dessa de Taboão da Serra. E a gente pode ver que a maioria dos dias, né? Aí vem de 2015 até 2023. A gente não tem dado de 2024 e 2025. A gente tem, mas eu não coloquei aí. Mas não vai mudar muito o perfil, né? A gente vê que a maioria dos dias está no amarelo, quase no laranja, né? O amarelo é o que a gente chama de moderado, mas isso já é ruim, porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela tem uma recomendação do que ela considera mínimo aceitável para a saúde de qualquer pessoa, que é essa azul aqui, né? A gente pode ver que aqui tem um fundo azul, né? Isso nem está na CETESB, porque até o BOA da CETESB já é acima um pouco desse azul. Então, se a gente for considerar só o que a OMS fala que é minimamente saudável, não é nem saudável, é seguro, minimamente seguro para a população. A gente vê que aqui em São Paulo
a gente está respirando um ar que realmente está causando problemas, e são problemas crônicos, né? Isso vai se reproduzir em várias outras estações. Então, para resolver isso, eu gosto de falar das soluções desse termo em inglês, né, que é Avoid, Shift, Improve, mas que significa evitar, mudar e melhorar, que até eu acho que vai ser um gancho para a fala da professora Marta depois, né? Então, o que causa as emissões? Causa a poluição do ar e a crise climática, as emissões de gás de efeito estufa. É a queima de combustíveis nos transportes. Não só os combustíveis fósseis, que é renovável também, quando você queima, também emite material particulado, emite também esses gases danosos. Então, na verdade, é a diminuição ao máximo do consumo deles mesmo, não necessariamente o renovável. Então, o etanol, claro que ele tem uma importância, mas ele, quando ele é queimado, ele também produz material particulado que também é danoso, apesar de ser um combustível renovável. Mas a gente vê aí o perfil de consumo de combustíveis no Brasil. A gente vê que o diesel grande é o que a gente mais consome, mas principalmente pelo transporte de carga. O ônibus está aí no meio, mas é muito, muito menor do que quando a gente fala de caminhões ao todo, né? Gasolina vem logo depois, aí é o transporte individual. E o etanol verde aí, que no Brasil é importante. Então, evitar, mudar e melhorar. O que é isso? É evitar grandes deslocamentos motorizados, né? Então, acho que todo projeto deveria olhar de alguma maneira para isso, né? Todo projeto público, o gestor ali precisa pensar, a gente está tentando primeiramente evitar, necessariamente nessa ordem, depois mudar, depois melhorar. Então, evitar que as pessoas utilizem o deslocamento via transporte individual por grandes trechos. Então, como é que eu posso fazer isso? Fazendo com que as pessoas morem perto, por exemplo, dos sistemas viários, dos sistemas de porte. Mudar. Quando eu não consigo mudar, que as pessoas façam grandes deslocamentos com o transporte coletivo, não com o seu transporte individual, por causa dos problemas que o Hélio, por exemplo, bem colocou, né? E melhorar, aí sim, por último, é usar combustíveis renováveis, usar a mobilidade elétrica. E aqui está um exemplo de um projeto que... Ele é bem polêmico, claro, mas só uma provocação. Aconteceu na Avenida 9 de Julho, em Buenos Aires. Antes de 2013, a gente tem essa foto aqui, com essas várias faixas. Acho que era uma das maiores avenidas urbanas aí do mundo, né? Não sei quantas exatamente tinha aí, mas a gente pode ver que tem várias. E depois... Foi uma grande reestruturação urbana lá, que foi articulado principalmente pelo sistema de BRT com duas faixas, né? Aqui em São Paulo a gente sempre tem corredor com uma faixa só, lá eles fizeram corredores com duas faixas, né? Talvez seja uma coisa que a gente possa pensar mais aqui, né? E claro, não só isso, aqui é um exemplo também de todos, conexão da cidade com esse 9 de julho, né? Então, esses projetos de ruas completas, que são ruas que priorizam os pedestres, duas faixas de ônibus, também de trânsito calmo, diminuir a velocidade dos veículos, conectar com praças e conectar com áreas só de pedestres. Então, esse foi todo um projeto que foi feito em Buenos Aires, nesse sentido de diminuir o uso do automóvel e tentar evitar, mudar, e melhorar, que aí é usar o ônibus, principalmente o ônibus elétrico. Então, quando a gente fala de evitar, uma principal coisa é o uso misto, né? Buscar o uso misto, então promover tanto a habitação, quanto o comércio, quanto serviços no mesmo local. Isso é uma maneira com que as pessoas não precisem sair tão de longe de casa para buscar serviços e comércio, saúde, educação. Se eu tenho acesso a isso próximo, indiretamente eu estou deixando de usar o carro, estou deixando de queimar combustível e estou deixando de emitir gases de efeito estufa e poluentes. Então, isso é uma maneira de reduzir, apesar de ter vários outros benefícios urbanos, que talvez a professora Marta possa falar um pouco melhor depois, mas também é uma maneira de reduzir emissões de gases de efeito estufa e poluentes, né? Promoção do caminhar, planejamento territorial, aproximar bairros populosos a oportunidades de trabalho e educação, são maneiras de evitar viagens. Mudar as viagens é quando eu não consigo evitar, claro, as pessoas às vezes precisam se movimentar, se deslocar por maiores trechos que vão precisar usar o transporte motorizado. Então, promover o uso do transporte coletivo, o uso do metrô, quando possível, mas a gente sabe, claro, são obras demoradas, obras complexas. Enquanto isso, usar o BRT, que são obras mais diretas, mas também promover o caminhar, as ciclovias, incentivo do transporte hidroviário, quando possível, claro que nem sempre é possível, mas São Paulo, por exemplo, a região das represas, a gente poderia usar mais o transporte hidroviário. E aí, por último, melhorar a tecnologia dos veículos. A gente fala muito de ônibus, de carro elétrico, né, como a solução de tudo, mas não vai ser porque quando a gente coloca o carro elétrico, a gente pode até reduzir as emissões, mas continua todos os problemas urbanos, que foi bem colocado pelos nossos colegas, né? Problemas de sinistro de trânsito, problemas de falta de acesso à cidade, espalhamento da cidade, congestionamento. Então, o carro elétrico, ele é uma solução sim, mas ele é o último ali da hierarquia de soluções. E que bom seria, então, se o transporte coletivo fosse, por exemplo, elétrico em São Paulo, na cidade de São Paulo.
tem uma lei municipal de renovação da frota, essa lei está atrasada também, né? Na verdade, a lei não está atrasada, mas a licitação de ônibus, né, a concessão, ela prevê que os ônibus sejam renovados, e isso sim está atrasado. A lei ela só prevê em 2028, então a gente não sabe o que vai acontecer, mas aí a SP Trans viu como regulamentação da lei colocar isso na concessão, e isso está atrasado. A gente vê alguns ônibus verdes, né, que são aqueles ônibus elétricos que a gente tem visto aí, aqui na região da zona... Aqui não, né? Lá na região da Zona Oeste, né? Rio Pequeno, Jaguaré, Butantã, a gente tem visto bastante, porque a concessionária lá tem colocado, mas ainda é muito aquém do que poderia ser, né? Então, aqui é só um infográfico para fechar, eu nem tenho muito mais tempo também, né? Quanto tempo eu já fui? Vou concluir mesmo. Aqui é, claro, uma ilustração, né? Mas aqui no canto superior esquerdo, como está hoje, que é uma mobilidade mais focada no transporte individual, então, claro, é uma ilustração ali, né? Que é uma mobilidade mais cinza, com mais poluição. Poderia resolver isso com o carro elétrico, mas a mobilidade permaneceria com vários outros problemas urbanos, que é o congestionamento verde, a exclusão verde, né? Ou poderia resolver isso só com ônibus, que seria melhor, mas ainda teria problemas de poluição, porque o ônibus também causa poluição, né? Claro. Então, e aí o melhor dos mundos, resolver isso com menos deslocamentos, o ônibus elétrico, mais bicicleta, mais caminhar. E aí a professora Marta vai trazer algumas soluções nesse sentido urbano e de projeto de como fazer isso.